Lab 4. Dipolos e armazenadores de energia. Indutor, resposta de grau, constante de tempo, defasagem. Para calcular a constante de tempo tal do circuito RL série, dado que L igual a 1 mH e R igual a 50 ohms, tal é igual a L sobre R, que é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Montando um circuito RL série, onde R é igual a 50, L igual a 1 mH, a frequência é igual a 1 kHz e a tensão pico a pico é igual a 2 volts. Esses dois circuitos foram montados para medir a tensão no resistor e a tensão no indutor. Dada esta forma de onda, é a tensão medida sobre o resistor, e no circuito oposto, esta é a tensão medida sobre o indutor. Note que existe um degrau nesta forma de onda do indutor. Isso acontece por conta que o indutor, junto com ele, apresenta uma resistência ômica, sem fase alguma, do próprio enrolamento do seu interior. Que mais para frente no slide vai estar o seu valor, que é cerca de 50 ohms. E por isso temos aqui um valor onde no final do transitório do indutor deveria ser zero, e tanto no polo positivo quanto na fase positiva, né, quanto na negativa deveria ser zero, mas não é zero, tem um nível máximo e mínimo aqui que ele chega, e esse valor é o valor da tensão que está sobre a resistência interna do indutor. Interpretação física das curvas observadas. Tanto no começo quanto no fim do transitório, o indutor se comporta como o quê? Bom, no início do transitório, o indutor ele se comporta como um circuito aberto que adquire a tensão da fonte praticamente imediatamente. Conforme a corrente vai passando, essa tensão vai abaixando, e no final do transitório ele se comporta como um curto, ou seja, a tensão vai a zero. Como explicado, ela não vai a zero neste caso por conta da resistência interna que o indutor possui. O indutor ideal não teria essa resistência interna e, portanto, nós veríamos esse pico, uma onda zero, isso aqui alinhado com zero, e depois este pico bem alinhado aqui com a linha azul. E a corrente no início e no fim do transitório, no início ela vale cerca de 0,0, ela vale 0, e no final do transitório ela tem o seu valor máximo de 15 mA de pico. E esse transitório ele dura cerca de 50 milissegundos. Bom, agora ajustando um sinal senoidal de 1 kHz, como isso aqui é o sinal ajustado para o próximo experimento, e em seguida medida a tensão em cima do resistor para a gente ter qual é a defasagem entre a tensão da fonte e a corrente do circuito. A corrente do circuito vai apresentar a mesma defasagem da tensão em cima do resistor. Então, em laranja, temos aí a tensão medida em cima do resistor. A fase calculada, que é arco tangente de 2π vezes a frequência vezes a indutância dividido pela resistência, vezes o ajuste para virar graus, né, de radianos para graus. Temos que a fase calculada é 7,16 e a fase medida é 5,8. Agora, alterando de 1 kHz a 10 kHz a frequência, vamos ver como a corrente se defasa. No gráfico acima, aqui à esquerda, temos que para 1 kHz de frequência temos uma fase para corrente de 5,9 graus, dada um valor RMS e um valor de pico a pico de 40. Para a frequência de 2 kHz, temos uma defasagem de 11,8 graus e uma corrente pico a pico de 40,27. Para uma frequência de 4 kHz, temos um aumento de defasagem de 14,6 graus e uma corrente pico a pico diminuiu para 3,8,37. E em 10 kHz, temos a fase aumentando para 43,9 graus e uma corrente pico a pico de 29,78. Ou seja, a amplitude da corrente foi abaixando e a fase foi aumentando. Observe que a variação da frequência influencia diferentemente os módulos do circuito indutivo e capacitivo, como no experimento anterior. Bom, a diferença é a fase
Conforme a frequência vai aumentando, a fase no circuito indutivo aumenta junto. Enquanto no capacitivo é o oposto, a fase tende de 90 a 0 para a frequência no infinito no circuito capacitivo, e o oposto no circuito indutivo. A fase ela tende de 0 até 90, com a frequência tendendo no infinito. A amplitude da corrente muda, dado que a reatância indutiva ela aumenta proporcionalmente com a frequência. Então, conforme a resistência indutiva, a reatância indutiva aumenta com a frequência, a corrente vai diminuir. E na capacitiva é ao contrário. A reatância capacitiva ela diminui com o aumento da frequência. Portanto, a reatância diminuindo, temos um aumento da frequência, no caso do capacitor, que também foi observado. O circuito RLC série, frequência natural de oscilação e amortecimento. A resistência, como falado anteriormente, a resistência interna do indutor foi de 50,3 ohms e foi feita a montagem abaixo. O circuito RLC com R sendo um potenciômetro de 1K, C igual a 1 microfarad, L igual a 1 mA. A frequência natural de oscilação desse circuito é dada por raiz de 1 sobre LC vezes 1 sobre 2π, que deu em torno de 15,92 kHz. Essa é a frequência natural de oscilação. O valor crítico de R para alfa é igual a ômega 0, sendo que alfa é igual a R crítico sobre 2L e ômega 0 é raiz de 1 sobre LC. Igualando os dois e isolando RCR, R crítico, temos que a resistência crítica é igual a 200 ohms. Agora, ajustando o gerador para uma onda quadrada com tensão de pico a pico de 4 volts e frequência de 100 Hz, temos três situações, onde na tensão a situação da corrente subamortecida, criticamente amortecida e superamortecida. E aqui está as formas de ondas com resistência igual a zero. Temos aqui o circuito com os valores de corrente e tensão subamortecidos. Criticamente amortecido, ou seja, imediatamente antes de começar a surgir novas oscilações aqui na corrente. Então, o valor medido da resistência neste ponto foi 165, comparado com 200 do calculado. E superamortecido com a resistência máxima atribuída, que era o resistor o potenciômetro de 1K. Temos aqui uma corrente bem pequenininha e uma curva muito mais suave na tensão do capacitor. Ressonância em série. Qual é a impedância vista pela fonte quando a entrada possui frequência F0? Ora, a impedância série vai ser a raiz de R ao quadrado menos a diferença de XL e XC ao quadrado. XL tem o valor de 2πf vezes L. 2πf é igual a 1 vezes 10 a quinta, como podemos ver aqui a colinha copiada do exemplo anterior. Vezes L, que é 1 vezes 10 a menos 3. Temos que XL e XC para essa frequência é igual a 100 ohms. Aqui eu não coloquei o fasor, mas para L vai ser 90 e para XL vai ser 90 e para XC vai ser menos 90. Mas aqui a gente está lidando com módulo, então isso aqui nessa conta não é importante, só se tivesse os fasores. Os fasores estão aqui, mas estão escondidos. Enfim, dizer série, o resultado da impedância série quando a frequência for F0 é igual simplesmente R. Ou seja, na frequência de oscilação, a resistência do circuito é apenas R. Quanto vale a tensão no indutor e no capacitor para essa frequência? Elas valem em representação de fasor, elas possuem o mesmo módulo na tensão, porém a fase é oposta, de modo que essas tensões elas se somam e o resultado delas dá zero, onde toda a tensão do circuito está sobre o resistor, onde a resistência é puramente apenas real, não existe parte imaginária, e neste caso a resistência ela é mínima, não temos contribuições do capacitor e nem do indutor, portanto a corrente neste caso é máxima. E usando como entrada uma onda senoidal, variando a frequência entre 10 e 20 kHz, foi encontrado que a frequência para a qual a corrente é máxima foi de 10,3 kHz, contra 15,92 kHz calculado. O valor
um pouco defasado, mas não muito. Dá para ter uma ideia de que está aproximadamente certo.